E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo vídeo aqui da nossa playlist falando sobre ação de improbidade administrativa. Olha só, a partir desse vídeo agora, nós vamos começar a estudar a ação de improbidade propriamente dita, tá? Então, nós vamos tecer algumas considerações gerais nesse vídeo e vamos estudar a regra de competência para as ações de improbidade, tá bom? Não sai daí que eu volto já já. Olha só, galera, o que a gente pode falar assim de início sobre a ação de improbidade? Primeiro, existe uma grande polêmica que ainda não conseguiu ser resolvida no que diz respeito à natureza da ação de improbidade, tá? Por quê? Porque por mais que a lei de improbidade administrativa preveja normas processuais acerca da improbidade, não há previsão sobre uma ação específica de improbidade administrativa. Então, na bem da verdade, não existe no Brasil uma ação de improbidade administrativa, ok? O que acontece é o seguinte, para a maior parte da doutrina, a ação de improbidade administrativa nada mais é do que uma ação civil pública. Só que é uma ação civil pública com algumas particularidades, que são as particularidades da Lei 8429. Então, na verdade, como a Lei 8429 ela não previu uma ação de improbidade administrativa propriamente dita, você pega a ação civil pública e reveste essa ação civil pública de improbidade administrativa. Você coloca as regras previstas na Lei 8429. Então, sobre essa ação, o primeiro diploma legal que nós vamos aplicar é a lei de improbidade. Só que a lei de improbidade, como ela tem uma série de omissões, nós aplicamos subsidiariamente as regras do microsistema de processo coletivo. Na verdade, a ação de improbidade administrativa, ela faz parte do que nós chamamos atualmente de processo coletivo, que é um outro ramo do processo civil, né? É como se o processo civil, ele tivesse um irmão. Então você tem o processo civil, entre aspas, comum, e você tem o processo coletivo, que é aquele ramo processual especificamente voltado para a defesa dos direitos coletivos, por meio, por exemplo, da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, enfim. Então, essas regras do microsistema coletivo eu aplico subsidiariamente. E no final, por último, vem o Código de Processo Civil. Se eventualmente eu estiver diante de uma lacuna, de uma omissão da lei de improbidade, depois essa mesma lacuna acontece no processo coletivo, aí eu uso as regras do CPC para suprir a lacuna. Tudo bem? Então, com isso, o que nós faremos agora é estudar uma ação civil pública com certas peculiaridades. E o que a gente começa, o primeiro ponto que a gente começa é estudar a competência da ação de improbidade administrativa. Bom, a lei de improbidade, infelizmente, não tratou do tema. Então, a gente, pela lei de improbidade, a gente não sabe onde propor a ação, porque a lei não fala qual é o juízo competente. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Se a Lei 8429 não fala, eu vou para as regras do microsistema de processo coletivo. E pelas regras do microsistema, a competência nas ações de improbidade deve ser a competência do local do dano. Então, o juízo competente será o juízo do local do dano. Professor, e se eu tiver aí vários danos? Como se fixa a competência? Resposta: havendo vários danos, você fixa a competência no local onde foram praticados
a maior parte dos atos de improbidade. Tudo bem? Então, regra geral, tem que propor a ação de improbidade no foro do local do dano. Se vários danos tiverem sido praticados, procura o lugar onde ocorreu a maioria dos atos de improbidade. Tudo bem? Só que nós temos algumas questões polêmicas, né? O nosso estudo, ele não poderia se resumir a essas informações básicas. Então, alguns pontos que você precisa ter cuidado. Primeiro, repasse de verbas federais para municípios, ok? Você sabe que a nossa Constituição Federal, ela prevê regras de repartição de competências, tudo bem? Ou seja, o bolo tem que ser dividido para todo mundo. Então, os municípios, eles recebem verbas oriundas da União, verbas federais. E aí eu te pergunto, se dentro do município essas verbas federais são utilizadas dentro de atos de improbidade. Então, por exemplo, o agente público municipal pegou essas verbas oriundas da União e se locupletou ilicitamente, enriqueceu ilicitamente com base nessas verbas. Te pergunto, a ação de improbidade vai ser proposta na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? E aí? Pois é, aqui é bola dividida, porque nós temos, na bem da verdade, 3 correntes que falam sobre esse assunto. Uma primeira corrente vai dizer o seguinte: olha, nesses casos, você tem que propor a ação de improbidade perante a Justiça Federal. Por quê? Porque a verba pública era federal, era de origem federal. Então, nesse caso, você tem que propor a ação na Justiça Federal. Até porque o artigo 71 da nossa Constituição Federal prevê que cabe ao Tribunal de Contas da União, cabe ao TCU, fiscalizar o repasse de verbas federais para outros entes da federação. Então, se você for lá no 71 da Constituição, vai estar lá que o TCU ele tem que fiscalizar o repasse de verbas. Então, essa primeira corrente muito boa, muito forte, determina que tem que ser na Justiça Federal. Segunda corrente, por outro lado, diz assim: não, a ação tem que ser proposta na Justiça Estadual. Por quê? Porque a partir do momento que a verba pública federal entrou nos cofres do município, essa verba foi incorporada ao município, ao patrimônio do município. Então agora a justiça competente passou a ser a estadual, porque essa verba veio da União, ela até pode ter vindo da União, mas quando ela caiu no patrimônio, quando ela entrou no saco de dinheiro do município, virou verba municipal, então tem que ser proposta na Justiça Estadual. Tudo bem. Terceira corrente. E essa terceira corrente é a posição adotada pelo STJ. Então, para fins de provas e concursos públicos, a minha sugestão é: siga o STJ. Tudo bem? O STJ, ele tem muita jurisprudência sobre improbidade administrativa. E o que o STJ diz nesse caso? Ele diz assim: a competência nas ações de improbidade administrativa é uma competência concorrente e disjuntiva. Ah, professor, pera um pouquinho, como assim? Que nome é esse? Concorrente e disjuntiva. É isso aí. O STJ diz: não tem uma justiça pré-determinada. Não vai ser só na federal ou só na estadual. Depende. Depende. Depende do quê? Depende do artigo 109 da Constituição. O artigo 109 da Constituição prevê, que as ações judiciais serão julgadas pela Justiça Federal se forem partes ou intervenientes, a União, autarquias federais ou empresas públicas federais. Então, se eu tiver
intervindo na ação de improbidade a União, uma empresa pública federal ou uma autarquia federal, a competência é deslocada para a Justiça Federal. Mas se nenhum desses entes fizer parte da ação, então a competência vai para a Justiça Estadual. Por isso que tanto o Ministério Público Federal como o Ministério Público Estadual têm competência, têm atribuição para as ações de improbidade administrativa. Tudo bem? Então, essa terceira corrente, que é a corrente, digamos assim, é uma corrente que ficou no meio do caminho, né? Nem só na federal, nem só na estadual. Vai depender do caso. Ela é a corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Avançando um pouquinho mais. Professor, eu ouvi falar de um tal de Fundeb. Fundeb. O que é isso? Vem cá que eu vou te explicar. Então, olha só. O que é esse tal de Fundeb? Gente, o Fundeb, ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele é um fundo especial. Ele é um fundo contábil. E o Fundeb, ele é um órgão estadual. Ele é um fundo, melhor dizendo, estadual. Portanto, cada estado tem o seu. E o Distrito Federal também. O que acontece é o seguinte. Esse Fundeb, por mais que ele receba recursos dos estados, né, uma parcela dos recursos do Fundeb, uma parcela dos recursos é federal. Então ele recebe recursos federais. E aí eu te pergunto, bom, e agora? Como fica a competência para os casos do Fundeb? Pois é, gente. Em se tratando desse fundo contábil estadual, você precisa entender o seguinte. No âmbito da competência cível, tudo vai depender da presença ou não de verbas federais. Quando o assunto é o Fundeb, você precisa averiguar se a verba que foi mal utilizada, se a verba que foi objeto de improbidade administrativa tem origem federal. Porque se a verba for federal, a competência para julgamento da ação de improbidade é da Justiça Federal. Se não houver presença de verbas federais, a competência é da Justiça Estadual. Então aqui, na verdade, nós temos um entendimento mais pacificado no sentido de que tudo vai depender da presença de verbas federais. Se as verbas do Fundeb foram objeto de improbidade administrativa, você tem que analisar. Tem verba federal aí? Se tiver, a competência é da Justiça Federal. Se não tiver, competência da Justiça Estadual. Tudo bem? Gente, para nós encerrarmos esse vídeo, uma última informação. Não existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. Tudo bem? Essa é uma informação que direto aparece em concurso público. Então você guarde. Não existe previsão de foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. Beleza? Com isso, meus amigos, a gente encerra mais um vídeo de processo civil e nos próximos vídeos nós vamos dar sequência ao nosso estudo, vamos estudar, vamos continuar estudando outras regras especiais em relação à ação de improbidade. Tá bom? Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.